Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo. Trago agora, neste momento, a continuidade do nosso estudo da obra O Consolador, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje, a partir das questões 307 a 316. Vamos à nossa leitura e reflexão. 307. Porque disse Jesus que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier? Resposta: num pano de vida onde quase todos se encontram pelo escândalo que praticaram no pretérito, é justo que o mesmo escândalo seja necessário como elemento de expiação, de prova ou aprendizado. Porque aos homens falta ainda aquele amor que cobre a multidão de pecados. As palavras do ensinamento do Mestre ajustam-se, portanto, de maneira perfeita à situação dos encarnados no mundo, sendo lastimáveis os que não vigiam, por se tornarem desse modo instrumentos de tentação nas suas quedas constantes através dos longos caminhos. Portanto, cada um de nós colhe aquilo que semeia. É certo que nós somos falhas ainda, mas iremos reparar este mal. Então, tentemos nos espelhar no bem praticado pelas outras pessoas e não no mal. Tentemos buscar reverter a má inclinação que existe dentro de nós para que não venhamos a sofrer mais ainda. 308. As palavras de João, a luz brilha nas trevas e as trevas não a compreenderam, tiveram a aplicação somente quando, da exemplificação do Cristo há 2000 anos, ou essa aplicação é extensiva à nossa era? Resposta: as palavras do apóstolo referiam-se à sua época. Todavia, o simbolismo evangélico do seu enunciado estende-se aos tempos modernos, nos quais a lição do Senhor permanece incompreendida para a maioria dos corações, que persistem em não ver a luz, fugindo à verdade. Então, muitas pessoas preferem ainda a acomodação ou ignoram buscar o conhecimento para não precisarem mudar, ou então não serem cobradas porque ainda estão no erro, mas conhecem a verdade. Faz parte da evolução de cada um. 309. E das escolhas também. Em que sentido devemos interpretar as sentenças de João Batista? A quem pertence a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que com ele está e ouve, muito se regozija por ouvir a voz do esposo, pois este gozo eu agora experimento, é preciso que ele cresça e que eu diminua? O esposo da humanidade terrestre é Jesus Cristo, o mesmo Cordeiro de Deus que arranca as almas humanas dos caminhos escusos da impenitência. O amigo do esposo é o seu precursor, cuja expressão humana deveria desaparecer, a fim de que Jesus resplandecesse para o mundo inteiro no seu evangelho de verdade e vida. Portanto, refere-se a João Batista e a Jesus. João Batista preparou o caminho para Jesus seguir na sua caminhada e vir a trazer toda a mensagem e toda a renovação através do Evangelho. 310. A transfiguração do Senhor é também um símbolo para a humanidade? Resposta: todas as expressões do Evangelho possuem uma significação divina, e no Tabor contemplamos a grande lição de que o homem deve viver a sua existência no mundo, sabendo que pertence ao céu, por sua sagrada origem, sendo indispensável, desse modo, que se desmaterialize a todos os instantes, para que se desenvolva em amor e sabedoria na sagrada exteriorização da virtude celeste, cujos germes lhe dormitam no coração. Então, desta maneira, nós percebemos que em alguns momentos Jesus transbordava amor e também o seu conhecimento. Desta maneira,
ele trazia assim estes frutos que ainda estavam ali dormindo, como aqui fala, no coração de cada um de nós. 311. Qual o sentido da afirmativa do texto sagrado acerca de Jesus, não tendo Deus querido sacrifício, nem oblata lhe formou um corpo? Resposta. Para Deus, o mundo não mais deveria persistir no velho costume de sacrificar nos altares materiais em seu nome, razão porque enviou aos homens a palavra do Cristo, a fim de que a humanidade aprendesse a sacrificar no altar do coração, na ascensão divina dos sentimentos para o seu amor. 312. Como interpretar a afirmativa de João? 3 são os que fornecem testemunho no Pai: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo? Resposta. João referia-se ao Criador, a Jesus, que constituía para a terra a sua mais perfeita personificação, e a legião dos espíritos redimidos e santificados que cooperam com o Divino Mestre desde os primeiros dias da organização terrestre sob a misericórdia de Deus. Assim, nós contemplamos Deus, Jesus e aqueles espíritos que cooperam com o Mestre nas tarefas de governar este planeta e também em todas as demais, auxiliando a Jesus. 313. Como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? Resposta. O ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século nas questões puramente materiais de homens de espírito? É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem o ensinamento em determinadas preocupações rasteiras da existência material. Então, assim Jesus estava se referindo a cada um que estava passando por questões, como ele coloca, a todos, no sentido geral, à sociedade da época, que ainda estavam buscando, sedentos pelos seus ensinamentos, mas ainda muito presos às preocupações do cotidiano. 314. Qual a maior lição que a humanidade recebeu do Mestre ao lavar ele os pés dos seus discípulos? Resposta. Entregando-se a esse ato, queria o Divino Mestre testemunhar para as criaturas humanas a suprema lição da humildade, demonstrando ainda uma vez que, na coletividade cristã, o maior para Deus seria sempre aquele que fizesse o menor de todos, se fizesse menor de todos. Desta maneira, Jesus nos demonstra que para o mundo atual, ainda, infelizmente, o maior é aquele que mais levanta o nariz, mais levanta a cabeça, que demonstra soberba, orgulho e vaidade. Mas que para Deus e para as coisas verdadeiramente definitivas e que permanecem tanto neste mundo quanto no mundo espiritual e voltam depois conosco, é a humildade. Que não responder, que não levar as ofensas adiante, e aquele que fica calado não é fraco, pelo contrário, é aquele que irá demonstrar mais força perante as agressões do mundo. E com isso, humildade. 315. Por que Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, cingiu-se com uma toalha? Resposta. O Cristo, que não desdenhou a energia fraternal na eliminação dos erros da criatura humana, afirmando-se como o Filho de Deus nos divinos fundamentos da verdade, quis proceder desse modo para revelar o escravo pelo amor à humanidade, a qual vinha trazer a luz da vida na abnegação e nos sacrifícios supremos. Assim, Jesus demonstra a força de superar a si mesmo na busca de uma fé constante.
316, finalizando o nosso estudo de hoje. Aceitando Jesus o auxílio de Simão, o sirineu, desejava deixar um novo ensinamento às criaturas? Resposta: essa passagem evangélica encerra o ensinamento do Cristo, concernente à necessidade da cooperação fraternal entre os homens em todos os trâmites da vida. Então, assim, Jesus nos ensina que nesta terra não viemos para sermos pessoas isoladas, viemos para aprender a convivermos uns com os outros e, através dessa convivência, aparar as arestas, eliminar um pouco mais, cada um aqui e ali, do seu orgulho, da sua vaidade, do seu egoísmo, dos vícios, e aprender a desenvolver o perdão, a amar um ao outro verdadeiramente e a sermos solidários, certo? Então, eu sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima!